Graças a Deus. Ok. Do 1 até o versículo 9 ou 10. Vamos ver aqui. No dia 24 desse 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum, vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé, fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, durante uma quarta parte do dia. Durante outra quarta parte do dia, fizeram confissão e adoração ao Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Bani, Serebias, Bani, Kenina, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadiel, Bani, Hassabaneia, Saif, levantaram-se e bendigam o Senhor, seu Deus de eternidade a eternidade. Então se diz: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, e a terra e tudo que há nela, os mares e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolhestes Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achastes o seu coração fiel diante de ti e com ele fizeste aliança para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus e dos gigazeus, e cumpriste as suas promessas, porque é justo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito e ouviste o clamor deles junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubestes que os trataram com arrogância, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Oremos ao Senhor. Pai amado, queremos te agradecer pela oportunidade de ouvir mais um culto a tua palavra. Obrigado por se fazer presente. Obrigado, Pai, por derramar a tua graça e teu favor. E que o Senhor, que é bom, que é misericordioso, que é eterno, que é justo, que é bondoso, possa trazer às nossas memórias o quanto tu és bom e misericordioso. Assim que eu te oro, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Poder sentar, tá, gente? Deus é muito bom. Hoje em dia, se você abre a internet, se fala muito sobre avivamento. Concorda comigo? Você abre a internet, no meio evangélico, se fala muito sobre avivamento. E muitas pessoas foram ensinadas que avivamento é apenas um movimento onde a gente perde o sentido, é onde Deus faz uma visitação e às vezes não é algo bíblico. Mas o avivamento ele vai muito além daquilo que as pessoas têm imaginado que seja. E nesse texto aqui, Deus derrama um avivamento sobre o povo do Senhor, na antiga aliança. Neemias, nós sabemos que ele foi chamado para fazer um trabalho para o Senhor. Ele foi chamado para levantar um muro. E todos nós sabemos que aparece um filho do diabo chamado Tobias para dizer que se vier uma raposa bater nesse muro, ele cai. E ele disse: tem uma grande obra, não posso parar. Quando as pessoas estão envolvidas nas coisas do Senhor, nada atrapalha elas. Vai aparecer pessoas para dizer isso, dizer aquilo. O diabo vai enviar pessoas para falar coisas ao pé do nosso ouvido, mas aqueles que são do Senhor não vão ouvir as palavras, vão continuar trabalhando, porque é para o Senhor.
Todos nós que estamos na igreja temos uma missão, amém, gente? Todos nós temos um trabalho que Deus assim nos coloca. E nós devemos fazer algumas perguntas para nós mesmos quando falamos de avivamento, porque existem pessoas no meio nosso, que se diz evangélico, que precisa passar por um avivamento. O que é um avivamento? É Deus reacender a chama do nosso coração. Quantas pessoas estão com a chama do evangelho apagada? Quantas pessoas estão desanimadas? Quantas pessoas perderam o alvo? Quantas pessoas estão em pecado? Quantas pessoas precisam novamente de um encontro profundo com o Senhor? Quantas pessoas? Então, quando nós falamos de avivamento, nós falamos que Deus faz uma visitação no seu povo. Mas como assim, pastor, Deus faz uma visitação no seu povo? É quando Deus olha para o seu povo e leva o seu povo ao arrependimento. É onde nós vemos as pessoas frias no sentido para com Deus, para uma vida profunda com Ele. É quando na minha casa não se faz mais algo voltado para o Senhor, quando eu não tenho mais uma vida íntima com Ele, quando eu estou distante, é quando eu começo a vir ao culto por vir, é quando eu estou apenas aqui com o corpo aqui, mas a mente está em outro ambiente. Então nós precisamos que Deus reacenda novamente a chama do Espírito em nosso coração, para que juntos nós possamos buscar o Senhor, aquele Senhor, como o texto aqui colocou como prosa, no sentido de dizer, olha, o Senhor escolheu Abrão, tirou ele do Úr do Caldeu e colocou o nome dele de Abraão, onde ele é chamado agora dos pais de todas as nações. Esse é o Deus que servimos. E o avivamento que nós devemos se perguntar é da seguinte forma: o avivamento, ele vem de fora para dentro do cristão, ou ele nasce no nosso coração? Essas são as questões que nós devemos buscar, porque a imagem do avivamento ficou de um aspecto muito natural e carnal. Hoje em dia as pessoas botam um louvor de fogo, as pessoas aqui ficam um pouco mais alegres, choram e saem daqui da mesma forma. Mas a ideia de vir ao culto não é você sair da mesma forma que você entrou, é sair daqui renovado, restaurado, com a consciência plena voltada para Jesus Cristo, com as suas convicções acerca do pecado restaurada, porque muitas das vezes, pela nossa frieza, pela nossa falta de comunhão com Deus, a gente começa a ficar mais frio no sentido da compreensão do que é o pecado. Às vezes a gente trata o pecado com mais frieza, no sentido qual, pastor? Isso é uma besteira, isso não é tanto assim, não é tão dessa forma, não é tão grave. Então isso vai se perdendo ao decorrer dos anos da nossa vida. Então quando Deus aviva o nosso coração, a compreensão do que é grave para com Deus começa a ficar mais evidente na nossa vida. E quando você vem ao culto, você sai restaurado, você sai animado, você sai fortificado, você sai daqui fortificado, você sai daqui restaurado, com a compreensão de que você precisa muito mais de Deus. Então, às vezes, se você sentar com muitas pessoas, elas dizem: eu vou para o culto porque eu não tenho nada para fazer ao domingo. Eu vou para o culto porque eu não tenho nenhum compromisso. E é isso que tem acabado com o povo de Deus nesse sentido. Ficaram frios nesse sentido. Então, quando nós falamos que Deus faz um avivamento, e Deus é o Deus do avivamento, é quando Deus faz uma visitação profunda na vida dos seus filhos, trazendo cada um de nós a ficar de joelho diante da presença do Senhor. Então nós vamos aqui ver quais são algumas condições para que Deus faça um reavivamento acontecer na vida do cristão. Primeiro versículo, eu quero que vocês leiam aqui comigo. Versículo 1 e 2, vamos ler aqui comigo novamente. No dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam panos de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separavam-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades e dos seus pais. Porque muitas pessoas não conseguem ser reavivadas por Deus? É porque você senta com as pessoas são orgulhosas. Se você conversar com as pessoas, elas não conseguem ver o estado de pecado que elas se encontram. Você conversa com as pessoas e as pessoas não conseguem ver suas falhas, seus defeitos, suas limitações. Se você sentar com um irmão que ele está passando por um processo de reavivamento espiritual, a primeira coisa que ele faz é confessar os seus pecados, é dizer o quanto ele é mau, o quanto ele é ruim, o quanto ele está distante de Deus.
É a primeira evidência de que Deus está trabalhando na vida de uma pessoa, gente. É quando nós olhamos para aquelas pessoas, elas começam a confessar com seus lábios: eu estou em pecado, eu estou distante de Deus, eu não tenho mais profundidade com Deus, eu não tenho mais intimidade com Deus. E isso é um sinal de que Deus está começando a trabalhar na vida daquele indivíduo. E nós temos que orar ao Senhor para que essa operação do reavivamento aconteça no nosso eu. Nós devemos clamar ao Senhor e dizer da seguinte forma: Senhor, quebra meu orgulho. Senhor, tira de mim essa imagem de eu não conseguir ver os meus erros, as minhas falhas. Porque nós estamos num campo de apontar apenas, e não de apontar para si mesmo. Nós conseguimos apontar para o irmão, mas nós não conseguimos apontar nossas falhas. Nós ficamos críticos até o ponto de não criticarmos a nós mesmos. Nós estamos nesse estado, meus irmãos, de olhar demais para a vida dos outros, se esquecer da nossa própria vida. Como diz Mateus: cuidado, você está tirando o argueiro que está nos olhos dos seus irmãos, está esquecendo a trave, que é muito maior. O erro seu é muito maior do que o seu irmão, você está preocupado com o erro do outro. Nós estamos passando por isso. É uma crise. É uma crise. Deus não vai fazer absolutamente nada enquanto você não quebrar o seu orgulho, que é um particular imparcial. Salmo 138, 6 diz ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas o soberbo o conhece de longe. Você quer conhecer o Senhor de perto? Se humilhe. Quando as pessoas chegarem para você apontando seus defeitos e falha, reconheça. E ainda seja mais ousado e diga: meu irmão, muito obrigado, porque não tem só esse irmão, tem mais. Isso é humildade. Meu irmão, estavam falando de você, era para ter me chamado, porque eu tenho coisas terríveis a falar a meu respeito. É você se autopromover a imagem de que você não é nada. Eu sou um pecador, eu sou um limitado e depende da glória de Deus. Uma das condições para que Deus opere em nós é o quebrantamento. Quantas vezes você tem chorado pelo seu pecado? Quantas vezes você parou e se humilhou diante de Deus? Me ajude a sair nesse estado de pecado. Deus não faz com que eu seja ou faça aquilo que eu queira, mas que eu faça o que tu queres. E isso é um estado de quebrantamento e está faltando no meio do povo de Deus. E quando é que Deus está operando um avivamento? É quando você se quebranta diante de Deus, reconhecendo os seus pecados. E isso é uma ação soberana do Espírito Santo na vida de um cristão. É quando Deus está operando no meio de uma igreja, é quando você se quebranta, chorando sobre os seus pecados. Você não vai chorar porque você não tem uma casa, porque você não tem os seus sonhos realizados. Não é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo te leva a chorar pelos seus pecados, por quão distante de Deus você está. Isso sim é um avivamento, é um chamado ao avivamento. Observe no verso 1, no dia 24 desse mês, os filhos de Israel se reuniram para fazer um jejum. Eles se separaram para jejuar porque entendiam o estado e a natureza de pecado que eles se encontravam. Vestiam-se de pano de saco e trazia sobre a cabeça terra. Era um ato de humilhação, gente. Era um ato de quebrantamento. Uma pessoa que jejuma, uma pessoa que quer estar mais próxima do Senhor. Uma pessoa que está nesse estado é uma pessoa que reconhece a miséria que se encontra. Quem de nós se colocamos nessa situação de dizer: Senhor, eu estou tão distante de Ti. Senhor, eu estou tão fraco. Senhor, eu estou tão debilitado. Senhor, me ajude. Quando você vê uma pessoa nesse estado, por favor, ajude-a. Mas quando você vê uma pessoa tratando o pecado com frieza, não quer reconhecer, você fala, você cobra, você chega, puxa a orelha e não quer transformação, nós não podemos fazer nada, porque só podemos fazer uma coisa se Deus assim fizer. Deus levou esse povo ao arrependimento e confissão de pecado. Deus vai levar cada um de nós a olharmos as nossas necessidades diante dele e dizer: eu preciso de Ti, Senhor. Não sai de perto de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. É isso que o povo de Deus de hoje precisa. É desse quebrantamento. É reconhecer que somos orgulhosos mesmo. É
reconhecer que nós não queremos descer do altar, do pedestal. Nós queremos sempre ser o centro das atenções. Nós não queremos ser repreendidos, nós não queremos ser cobrados, não queremos levar puxão de orelha. Essa é a realidade. Nós não queremos se quebrantar, nós não queremos chorar pelos nossos pecados, nós não queremos dizer: Deus, eu estou distante de Ti, Deus me ajuda, Deus me quebranta. Deus, por favor, só o Senhor. Nós devemos orar ao Senhor para que a gente saia desse campo do orgulho, que Deus nos ajude a nos quebrantar, que Deus venha trazer de nós a imagem do que Paulo diz aos Efésios: se despindo do velho homem, tirar essa roupagem feia, imunda, que todos os dias se levanta sobre nossa vida. E Paulo diz: se despide do velho homem, tire esse velho homem da sua vida, porque todo dia eu digo a você: esse velho homem tenta se manifestar na nossa vida, na vida do pastor e na vida de vocês. Todo dia o velho homem tenta voltar às suas raízes antigas e se distanciar mais ainda de Deus. Quem nunca passou por isso? Todo dia você passa por isso. Todo dia seu eu quer reinar, a sua carne passada quer reinar. E quem te sustenta em Deus, agradeça a Deus por isso. Porque no momento de raiva, o seu lado é explodir, reagir com ira. E a Bíblia diz: a ira pertence ao Senhor. Que a gente aprenda isso. Que a gente olhe para o nosso eu e diga o seguinte, da seguinte forma: Deus, quanto eu preciso de Ti, Senhor? Me ajuda. Que a gente olhe para o nosso irmão e ore para que Deus desperte ele. Que não sou eu que vou despertar, mas gente, eu digo a você, essa mensagem que está sendo pregada, às vezes não vai despertar hoje você não. Alguns podem ser sim despertados hoje, sai daqui com o pensamento despertado. Outros daqui a alguns meses ou anos. E nós temos que continuar em constante oração. Dizer: Senhor, desperta os irmãos. Quem eu não sei porque eu não estou no seu íntimo, mas os frutos vai demonstrar se você foi despertado pelo Espírito. Nós devemos colocar o rosto no chão em uma oração. Nós devemos quebrantar o nosso coração. Amém, gente? O povo de Nínive é um grande exemplo para quem tira. Jonas, quando vai pregar naquela cidade de Nínive, eu fazendo alguns estudos sobre a carta o livro de Jonas, algo me chama a atenção, que você vê que Jonas estava com medo, né? Assim, não? Ele não queria ir para Nínive. Ele foi para onde? Para Tarso. Aí eu fui estudar porque ele estava com medo, porque você não fica com medo. É assim ou não é? Concorda comigo? Por que o medo? Quando, por exemplo, vamos por Binha, pastor, a gente tem ali um mar ali, vai passar por aquelas pedras, a gente vai nadando em Binha, vai sozinho mesmo, eu não vou não. Mas pastor, você está com medo? Irmão, aí eu não digo nada, eu vou e fujo. É um sinal que eu estou com o quê? Com medo. Agora, por que esse medo surge? Eu fui entender por que Jonas estava com medo, porque aquele povo ali ele já tinha hábito de matar os profetas, matar as pessoas de outras religiões. De que forma? Esfolado. Que morte é essa? É uma morte onde tira todo o seu couro. A Jonas ficou com o quê? Poxa, eu vou morrer daquele jeito. E Deus quer que eu vá para lá? Não vou nada, eu vou para a taça. Mas quem pode fugir das ordens do Senhor? Ninguém. Ele foi, mas ele disse: eu quero você aonde? Em Nínive. Deus provocou tudo. Até o barco que ele estava, os homens lançavam as suas cargas fora, achando que era o peso do barco. E o problema estava lá embaixo. Estava escondido. Às vezes na nossa vida, os grandes problemas que acontecem na nossa vida, porque tem umas coisinhas mínimas escondidas lá que ninguém consegue ver. Quantas pessoas vocês conhecem que têm pecado de estimação? Nunca deixou aquele pecado. Ô pastor, eu gosto até de dormir com ele. Um sono de tarde com ele eu tiro. Só, pastor, faz mais de 10 anos que eu tenho isso, isso é besteira. E não é besteira. Esse é o mal do evangélico moderno. É besteira. Tem nada a ver não. Não é bem assim não, pastor. E nós somos taxados como radicais, porque nós queremos levar as pessoas a uma vida de santidade, né, gente? Nós não estamos aqui criando mandamentos de homens, como não tirar barba. Não, isso é mandamento de homem, gente. Não é bíblico. O que nós estamos expressando é o que a Bíblia diz que é pecado, e nós vamos tratar como pecado, é aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Goste
o pastor, gosta da igreja, gosta do mundo, quem for. Deus não disse, está dito. É por isso que nós pensamos e vemos que o avivamento não se faz presente como clareza no meio da igreja. É porque pessoas têm um pensamento muito libertino. É porque elas não expõem. É porque não expõem. Acha normal assistir série com cenas pesadas. Acha normal assistir filme com linguajar perverso, chulo. Acha tudo normal. Não, pastor, não é bem assim não. Acha normal um casamento de homem com homem, mulher com mulher. Acha normal. Conversa hoje com muita gente que fica assistindo série. Vai dizer, não, pastor, é normal. Eu conversei com uma pessoa, não vou expressar o nome aqui. Aí essa mulher saiu da igreja. Essa pessoa ainda flerta com a igreja, ainda vai com a igreja, mas essa daqui saiu da igreja. Aí arrumou um relacionamento com a mulher. Aí, conversando, direitinho e tal. Aí, pastor, qual é o senhor? Fiquei capaz não? Aí falou sobre relacionamento. Eu achei até melhor fulano estar com a menina lá. Eu falei, peraí, como assim é melhor? Tá tão em paz, isso aqui, mas ela estava com inferno. Isso é paz, é? Não, pastor, mas paz momentânea. A Bíblia diz, eis que vos dou a paz que o mundo dá. Aí sim, uma paz falsa. Mas a paz que Deus dá, automaticamente vai tirar a paz dela. Porque Deus confronta, você concorda comigo? Deus é um Deus que confronta. Deus é um Deus que chega para os seus filhos e diz, saia daí. Esse é o Deus que servimos. Gente, o avivamento faz isso conosco. Ele nos tira da zona de conforto. Quando Deus vem operar no nosso coração, quando Deus vem trazer a realidade das coisas, a evidência dos céus, da eternidade, nós levamos um choque. Porque não é do jeito que a gente quer. Nunca vai ser do seu jeito. Nunca vai ser segundo as suas realidades ou emoções, vai ser segundo o que Ele quer. Você tem que estar pegado com a Bíblia para entender qual é a sua plena vontade e foi revelada, tá? Para com esse negócio, vocês estão tentando descobrir qual é a vontade do Senhor. A vontade de Deus está revelada em 66 livros, goste você ou não. Não tem uma vontade oculta que ainda vai ser revelada porque é para você, coisinha linda. Porque nós vivemos numa geração que fica, estou esperando a vontade do Senhor ali. Leia a sua Bíblia, pratique ela e a vontade de Deus vai ser revelada todos os dias na sua vida. Amém, gente? Não existe uma vontade misteriosa. Eita, estou esperando uma revelação para saber qual é a vontade de Deus. Você vai morrer de pedir revelação e Deus não vai lhe dar. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita. Está revelada ou não está? Boa por quê? Em que aspecto a vontade de Deus é boa? Se as coisas estão boas no sentido bíblico, está certo. Mas que esteja ruim, mal, mas está bom no aspecto bíblico, é a vontade de quem? Perfeita, madura, no sentido pleno das coisas que eu estou andando. Pastor, não estou gostando não, mas esse é o caminho que está certo. É agradável para Deus e não para mim? Está certo. Mas se está agradável para mim e para Deus não é a vontade de Deus. Você concorda comigo? Quem faz me enxergar dessa forma, pastor? Deus. Através de um reavivamento espiritual. Quando Deus vem a ser a chama do nosso coração. E Ele expõe. É dolorido. Eu lembro-me às vezes, né? Quem aqui não está, às vezes já passou por um momento de pecado e queria ouvir uma palavra confortante? Quem não queria? Quem não passou? Eu já passei por isso. Começando a caminhada, meu Deus do céu, né? Que era muito assim no começo da caminhada de um homem, né? Ele, quando tem uma coisa muito bem difícil, ele gosta de estar dando um bote nas meninas, né? É ou não é? Vai estar dando um bote nas meninas. Tá chegando na alta, agora está dando um bote aqui, ele deu um bote e tá. Você escuta aquela palavra, não faça isso. Não faça isso. Isso é pecado. Quem pode ouvir isso? Uma pessoa que está em pecado, ela não quer ouvir verdades, ela quer ouvir pessoas que massageiam o seu ego. E é isso que Deus faz quando Deus chama você para perto dele, é Ele começar a tirar de você os cacarecos velhos que está na sua vida, aquilo que não te serve, que não te enquadra no papel de um cristão, numa vida cristã autêntica. Quantas pessoas nós conhecemos que querem apenas ouvir o bem bom do Senhor, o lado bom, o mel, o amargo. Eu não sei se você já tomou aquele café expresso que em cima é bem docinho, né?
Quando você vai descendo, fica um amargo. Tem gente que só quer aquela partezinha ali do café expresso, quando as mais gostosas do mundo. E a parte amarga ninguém quer. Esse é o Evangelho, gente. É doce para aqueles que querem ser transformados, mas amargos para aqueles que não querem nada com ele. Eu cansei de ver pessoas na caminhada. Eu falo, rapaz, você está atrás da sua esposa, deixe essa mulher e se apegue com Deus e ame a sua esposa. Automaticamente, de forma abrupta, as pessoas dizem, pastor, eu vou sair da sua igreja. Não é assim que se trata um membro, não. Porque a geração entendeu que ela não pode ser confrontada, que ela não pode ser cobrada, que ela acha que pagando disso, ela está pagando o aluguel de algo que foi pronto só para ouvir o que ela quer. E eu não sou um pregador coach, eu não estou aqui para falar coisas bonitas a seu respeito. Estou aqui para pregar o Evangelho. Gosto da sociedade, gosto da igreja, eu sou compromissado com Deus. Amém, gente? Amém. Eu sou compromissado com o Papai do céu, depois com vocês. Amém, gente? E a mesma coisa vocês são comprometidos com o Papai do céu, depois comigo. Amém, gente? É assim, primeiro ele, depois homens. Amém, gente? E é assim. Não gostou, gente? Você vai, tem pessoas que vai falar coisas lindas para você. Não vai adiantar de quê? Se você vai ser enganado ano após ano. Nada vai mudar. O povo de Nínive ouviu a palavra do Senhor. Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Meu amigo, se você se encontra no estado de pecado, se quebrante diante de Deus. Mas eu estou falando de se quebrantar mesmo, de chorar mesmo, de derramar lágrimas diante da presença dele mesmo, de Senhor, como eu estou perverso, como eu estou frio, como eu estou mal, como eu estou totalmente distante daquilo que o Senhor quer para um cristão. Está na hora de se colocarmos nessa posição diante do Senhor. Nós devemos pedir a Deus para que o Espírito de Deus de fato corte, tire de nós tudo aquilo que não presta, o orgulho, a presunção, a maldade, a perversidade. Isso é um avivamento, gente. Se você olha para a pessoa, pastor, Deus me quebrou. E tem pessoas que Deus ainda dá essa oportunidade de ouvir mensagens, amém, gente? E sai daqui com a mente transformada. E tem pessoas, eu vou dizer para você, que Deus faz com que aconteça praticamente na vida pessoal mesmo. Deus está quebrando tudo, tirando todos os deuses que estão na sua vida, que você criou para você. Deus está quebrando tudo para colocar você onde Ele quer. Amém, gente? Deus revelou-se a sua vontade para Jonas. Jonas, quem manda aqui sou eu. Amém, gente? Pastor, Deus é um ditador. É um ditador. É um ditador. Amém, gente? Ah, pastor, mas não concorda. Aí é um problema particular e íntimo seu, não é meu. Amém, gente? Se Deus se manifestou mostrando a sua plena vontade e sua graça, Ele que determina como as coisas vão ser, não é você. As coisas na sua vida só vão acontecer pelo pleno decreto da sua vontade, senão nada acontece. É só Deus estabelecendo que vai acontecer isso, Léo, e vai ser desse jeito. Mas, por exemplo, eu posso tentar lutar com as onças, com os cavalos, com os bois, com os burros, puxar o pé de coco no braço, arrancar. Léo, vai ser do meu jeito, Léo. Não é do seu jeito. Amém, gente? E é assim. E a melhor forma, quando você entende isso, já descansa o coração e fica quieto. E tem pessoas que ainda não entendem e vão sofrer muito mais. Vão sofrer muito mais. Por que, pastor, vão sofrer? Porque eles não querem entender. Quantas pessoas vocês conhecem que sofrem porque Deus já falou, Deus já alertou, Deus já mostrou o momento de sua palavra, que era para ser daquele jeito e aquela pessoa nunca ouviu? Você já passou por isso? Conhece alguém? Eu conheço vários. Várias, mas é várias mesmo, de barroca. Dá para botar até no ônibus. Qual é o destino, pastor? Sei lá, vai o destino para lá. Gente, a pior coisa do mundo é você lidar com dores. Amém, gente? Uma coisa nesse período de tempo, né, que a gente vai aprender na caminhada cristã, que vai amadurecendo, isso vem como pastor, é que a gente não pode perder tempo com bode, mas dá atenção às ovelhas. Porque quando você entra em embate com bodes, você perde. Pastor, por que perde? Porque eles não querem nada com a vida. Eles não querem mudar, eles não querem transformação, eles não querem nada. E a atenção é dada para
ovelha. Jesus deixa 99 ovelhas para buscar o que? Uma? Era o que? Ovelha. Era o que? Ovelha. Deus disse: vou deixar 99 e vou me sacrificar por um bode. Foi isso? Não, ovelha. Ovelha vai errar, gente. Ovelha vai falhar. Ovelha vai ter altos, baixos. Mas é ovelha. Amém, gente? Ele começa a falar no verso 2: e os da linhagem de Israel, separados de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. É isso. Esse é o ponto principal, é a confissão de pecados. Confesse seus pecados. Você consegue enxergar isso ou não? Esse é o primeiro ponto. Você consegue enxergar os seus pecados? Como é que você confessamos? E se quebrantar e dizer: Deus, eu estou errando aqui. Eu estou falando aqui há anos, me ajude. Eu, nesse estado, no momento que o Senhor abriu os olhos do meu entendimento, eu começo a enxergar a minha maldade, o meu pecado, o quanto tenho ferido a minha vontade. Já parou para refletir o quanto você pode crescer espiritualmente quando você faz isso? Você reconhece o estado de pecado? Não é vergonha, gente, entenda uma coisa: não é vergonha confessar o pecado e reconhecer que errou. Você concorda comigo? Ah, pastor, mas só que o povo vai falar, esses que falam é porque não conhecem o Deus da palavra. Amém, gente? Ah, pastor, fulano pecou, tá, e o que mais? Quer mal o quê? Aí tu vai, é tua estrela que vai estar descendo cacete nos outros? Você é tão bonzinho também, né? Então a gente tira logo assim, um povo de cena assim: tu é bom ou não? Então bom, cala-se. Amém, gente? Quem tem gente na igreja se acha melhor do que os outros, não é? Se acha muito importante, uma pessoa muito. Não, gente, ninguém quer melhor do que ninguém. Amém? Ninguém quer melhor do que ninguém. Se você se achar melhor do que seu irmão, você está no lugar errado. Amém, gente? No mundo é assim: as pessoas se acham muito importantes porque tem mais dinheiro, porque, né, não melhor. Não, aqui não, gente. Todo mundo é igual diante de Deus. Ponto final. O mesmo Espírito que habitou em Jesus habita em mim, habita em vocês. E está tudo certo, ninguém é melhor do que ninguém, gente. E isso você vê nas páginas do Novo Testamento. Paulo deixa isso muito claro. Tiago fala sobre isso. Você que não faz recepção de pessoa, chega um rico, você bota para sentar na frente, o pobre você bota para trás. Você que não faz recepção, no qual nem Jesus faz. É isso que temos que entrar em nossa mente. Colocar na nossa mente o quanto nós somos miseráveis, que nós só somos bons, que a graça soberana de Deus está sobre nossa vida. Por isso que somos bons. Todo ato de bondade que acontece na minha vida é quem? É Deus. E o que é mal? É eu. Pastor, foi uma coisa que não presta hoje, foi você. Não bota a culpa em Deus, não, foi você. E também não bota a culpa no diabo, não. Pastor, o diabo não. Pelo amor de Deus. Ele influencia, amém? Certa vez um pastor falou algo que eu achei muito interessante, de um homem que tinha essa história é muito interessante. Ele fez uma ilustração que me chamou a atenção. Eu falei: rapaz, que interessante. O homem tinha um cavalo, o diabo foi lá e soltou o cavalo. O homem foi lá e pegou esse cavalo e matou, porque esse cavalo acabou com tudo nessa fazenda. Aí o homem foi lá e matou o cavalo. Aí o dono desse cavalo pegou e matou esse homem. Começou a bagunça. Morto com a arma. Depois chega dentro do diabo: tá vendo o que tu fez? Peste no diabo. O diabo falou: não fiz nada. Só fui soltar o cavalo. Entendeu? A povo, o diabo só começa só a colocar a lenha na fogueira. Quer que você fala? Paga. Entendeu, mano? Você vai lá, paga. Só briga dois. Quando Deus quer. Quando não quer, não acontece o quê? Não. Sai e vai embora. Amém? Quer não, tá bom. Não quer, eu falei o quê? Tá morrendo? Não. Fica aí então. Na paz aí. Deus te abençoe, te guie e te guarde. É assim, não é? Nunca vou desejar mal a sua pessoa. O verso 3 mostra a importância da palavra do Senhor. Eu quero frisar nesse verso 3. E para a semana, se Deus assim permitir, eu vou dar continuidade. Essa pregação é o seguinte: levantando-se no seu lugar, olha só a coisa linda, tá? Eles confessaram o seu pecado, falaram do pecado dos seus pais, reconhecendo que os pais também pecaram.
E no verso 13, eles levantam no seu lugar, leram o quê? Leram no livro da lei. Você está vendo como não tem como um crente não ter a Bíblia aberta em sua casa e lida e praticada? É impossível. É por isso que eu sou muito chato. Gente, lê a Bíblia. Gente, medita na palavra. Gente, faz a tua devocional. Se apega com Deus. Porque aqui mostra que a palavra ela não está distante do avivamento pessoal. Ela está presente, ela faz parte da vida do cristão. Quando a Bíblia está distante, você também fica distante de Deus. Isso é muito automático. Eles confessam os seus pecados, falam do pecado dos pais, e em seguida eles vão ler a palavra. Eles vão ler da lei do seu Deus durante uma quarta parte do dia, durante outra quarta parte do dia, fizeram confissão e adoraram a Deus, o seu Senhor. Vocês começam a perceber como uma palavra faz parte e ela tem que estar presente na sua vida, que sem ela não dá para ter arrependimento, reconhecimento de pecado. Não tem como, gente. É porque a gente, às vezes, e também é uma parte interessante, que é o fator da adoração. É muito importante adorarmos, como a gente foi aqui agora, adorou, começou e tal. Mas a nossa vida também é uma adoração, Senhor. Desde o começar do dia até o finalizar dele, é uma adoração, Senhor. Como você tem adorado a Deus no seu dia a dia, gente? Como você tem feito o que para adorar o Senhor? Você tem praticado o que para adorar o Senhor? Que Deus possa nos conceder a graça de adorar Ele, gente. Como Ele merece ser adorado com a nossa vida. Eu sei que não é fácil. E Ele também disse que não era. Porque esse embate de carne e espírito, ele é muito presente na nossa vida todo dia. Concorda comigo? Todo dia a carne está ali presente. Todo dia a carne quer fazer uma coisinha que não presta. Mas graças a Deus, porque esse espírito habita em nós. E nos alerta da seguinte forma: está errado. Isso não é um fruto do espírito. Isso é carnalidade, amém, gente? É muito nítido porque hoje em dia as pessoas ficaram mais acostumadas a botar a culpa no diabo. Amém? Ficaram muito acostumados a botar a culpa no diabo. Aí ninguém tem culpa de nada. Né? Não, ninguém tem culpa não, pastor. A culpa é do diabo. O diabo tacar a molinha. Não, ele tá não, gente. É porque as pessoas não querem Deus. É simples assim. O diabo ele influencia você. Eu acho que o diabo ele não influencia você não. Você acha que não? Influencia, você faz se você quiser. Você concorda comigo? É simples assim. Agora não, pastor, porque o diabo veio com tudo, sabe? É fácil, né? Botar a culpa dos outros, né? Agora você não coloca a culpa em você mesmo porque você não quer reconhecer o seu estado que você se encontra distante do Senhor. Amém?